Agora sim, contato refeito, perfeito agora com a doutora Fernanda Miniti. Mais uma vez, doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, bom dia a todos os ouvintes do programa Farol de Limeira. E é sempre um prazer estar aqui conversando sobre direito previdenciário. Bacana, bacana. Doutora, bom, vamos lá, vamos retomar o nosso bate-papo a respeito de aposentadoria na questão rural, né, doutora? Isso. Na última vez que nós falávamos, nós conversamos um pouco sobre a inclusão de período rural para aposentadoria. E na última vez em que conversamos, eu falei aqui um pouco sobre a aposentadoria híbrida, que é aquela que soma o tempo do período rural mais o período urbano. E hoje eu quero aproveitar o ensejo e continuar falando um pouco mais de possibilidades que se ensejam utilizar o período rural. Então, uma delas foi a que nós já abordamos, que foi a aposentadoria híbrida, que é essa que mescla o tempo da roça e urbano. E a pessoa se aposenta por idade, mas somando o tempo da roça e urbano. Uma outra forma de utilizar usar o período rural é para a antiga chamada aposentadoria por tempo de contribuição. Então, aquela que em 2019 a mulher precisava ter 30 anos de contribuição e o homem 35. Para chegar nesse tempo, pode somar período rural, período da roça, para incluir e assim resguardar a pessoa atingir o direito a alguma modalidade de aposentadoria. Então ela pode utilizar, isso é uma saída, porque às vezes a pessoa não tem o tempo suficiente até 2019 sem a roça, e aí com a roça, com o período rural, a pessoa pode utilizar esse período e somar ali para a concessão também da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, são algumas possibilidades. Eu conversei sobre a híbrida, que é a mescla, como disse, do período rural e urbano, e essa daqui é a aposentadoria normal, a por tempo de contribuição mesmo, só que incluindo o período rural tal como contribuição, tal como trabalho. A pessoa precisa comprovar o trabalho rural e não o pagamento. E o interessante dessa modalidade de incluir o período rural para aposentadoria por tempo de contribuição é que até o ano de 1991 não precisava pagar o INSS, que é chamada indenização. Então a pessoa precisa apenas comprovar que ela trabalhou na roça, a função rural, o trabalho campesino, mas a pessoa não precisa ter contribuições a ter pago para o INSS para poder incluir esse período até o ano de 91. Depois do ano de 91, se for na modalidade, que é essa específica de hoje que estamos conversando, que é a aposentadoria por tempo de contribuição, se for depois de 91 para incluir nesse tipo de modalidade, aí precisa da indenização. Não basta daí provar que a pessoa trabalhou na roça. Se for depois dessa data, aí ela tem que pagar o INSS, indenizar o INSS se não foi pago depois de 1991, que foi a data em que surge a previsão para contribuição, para o pagamento para o INSS. Por isso que antes dessa data não precisa ser pago. Mas até a data de 1991, isso já resguarda, já garante muitas possibilidades para muita gente de utilizar documento rural e chegar nesse período. E outra coisa também interessante, às vezes a pessoa não vai chegar no direito adquirido lá em 2019 para utilizar a antiga aposentadoria por tempo, mas a pessoa pode utilizar o período rural, aquele trabalho que a pessoa trabalhou, para chegar a alguma das regras de transição atualmente. Então, quando se fala de período rural, de trabalho campesino, rurícola, enfim, existem algumas possibilidades, que uma que nós conversamos foi a aposentadoria híbrida, agora que eu estou falando por tempo de contribuição com a utilização do período rural, e também existe a própria aposentadoria rural, pura e simples, que aí é somente na roça, seriam 15 anos de trabalho, mas seria 15 anos exclusivamente rural.
Então, são 3 possibilidades que dá para a pessoa verificar de que forma que ela poderia usar esse período rural. E outra coisa interessante de se falar é a idade. A partir de qual idade poderia usar? A justiça, ela já na legislação, estava a idade de 16 anos. Então, o INSS ele concedia sempre a partir dos 16. Na justiça, haviam casos, normalmente os juízes concediam a partir dos 14 e às vezes até mesmo dos 12. Mas agora na Instrução Normativa 128 de 2022 já consta a previsão na própria Instrução Normativa do INSS, a partir dos 12. E como que funciona essas idades? Porque a idade, por que essa previsão de diferenciação de idades? Porque as idades, elas variavam de acordo com a Constituição Federal de cada época. Então, a pessoa vai ter que comprovar de acordo com a data em que ela trabalhou, comparando isso com a lei da época. E aí, qual a idade que a legislação na época permitia o trabalho. Então, para facilitar aqui, que vão ser os casos mais comuns, do ano de 1967, de 67 até 88, eram 12 anos. Então, se a pessoa quer provar o trabalho rural nesse período, ela pode provar a partir dos 12. Se for de 88 até 98, aí já são 14 anos. Mas aqui lembrando que eu falei que até o ano de 91, a pessoa não precisa indenizar, pagar o INSS, ou seja, se essa pessoa trabalhou lá, por exemplo, desde 1967, ela vai poder utilizar a partir dos 12 anos de idade até o ano de 1991, ela não vai precisar contribuir, não vai precisar verter nada mais ao INSS, apenas comprovar o trabalho rural. Isso vai, talvez, dar um direito que uma pessoa sem a inclusão do período rural não chegaria. Tá perfeito, tá perfeito. Apenas uma última assim, observação que eu gostaria de fazer em relação a esse modelo híbrido. Assim, essa contagem, essa soma das contagens, ela é proporcional, por exemplo, na contagem rural com a não rural, vamos dizer assim, doutora? Não precisa ser proporcional. Proporcional, falando em relação a tempo? Sim, sim. Não tem uma regra de qual a predominância tem que ser rural ou tem que ser urbana. O que a pessoa precisa é atingir 15 anos de contribuição, aqui contribuição, carência. Na verdade, a contribuição pode não ser a contribuição, ser o período rural. Então, ela pode ter lá 10 anos de período urbano, 5 de rural, ou 6, 7, tanto faz o que ela vai, mas ela precisa atingir essa soma, os 15 anos e a idade. Como ela é uma modalidade de aposentadoria por idade, ela vai seguir a mesma idade dos trabalhadores urbanos agora em 2022. Então, o homem 65 e a mulher esse ano 61 anos e meio e o ano que vem 62. Então, precisa ter a idade e os 15 anos, dentro desses 15 anos, que vai ser o período urbano e o rural. A diferença da aposentadoria rural, que eu falei pura e simples, é que os 15 anos é só rural, é exclusivamente só roça, não tem urbano. E na aposentadoria rural, ela tem uma diminuição de 5 anos para se pedir. Então, 5 anos a menos de idade para solicitar. Mas aí a aposentadoria é para quem trabalha só na roça, não tem período urbano. E para a pessoa pedir a rural, ela tem que estar no labor rurícola, na data que ela for solicitar a aposentadoria. Ela não pode, por exemplo, ter trabalhado na roça e ter vindo para a cidade. Tá. Perfeito, perfeito. E só para a gente fechar, e aí vale nesse caso a nova reforma previdenciária em termos de idade dessa pessoa, doutora? Que eu falei na aposentadoria híbrida? É. Sim, ela vai seguir a mesma idade. Tá. Porque a aposentadoria híbrida, essa que nós falamos que usa os 2 tempos, ela é uma espécie de aposentadoria por idade. Ela é uma modalidade da aposentadoria por idade. Então, ela segue a mesma regra atual da aposentadoria por idade. O homem 65 e a mulher, esse ano, é 61 anos e meio, mas o ano que vem já passa para 62. Então, ela mantém a mesma idade da aposentadoria por idade urbana.
ela não tem essa diminuição de 5 anos como na rural. Porque a rural é exclusivamente rural, então por isso que se reduz 5 anos por conta do trabalho penoso dos trabalhadores rurais. Agora, quando ela é rural e urbana, ela mantém a mesma idade do urbano, não tem essa redução, e nas duas precisam dos 15 anos. A diferença é que uma é só tempo rural e a outra vai utilizar rural e urbano. Perfeito, perfeito. Mas Agora, em nenhuma das duas precisa pagar ou indenizar o INSS. tá. A única que vai ter que pagar ou indenizar o INSS é na aposentadoria por tempo de contribuição, mas se for depois do período de 1991. Antes de 1991, não. Então, se utiliza muito também o período na aposentadoria por tempo, somando o período rural até a data de 1991. Perfeito. E a maioria das pessoas se encaixam nessa data, porque o trabalho ele costuma acontecer em datas anteriores mesmo. Perfeito, perfeito. Ficou muito claro, ficou muito claro. Ok, doutora, perfeito. Assunto esgotadíssimo aqui no nosso programa. Queria mais uma vez lhe agradecer bastante e convidá-la a voltar na próxima segunda-feira. Por enquanto, muito obrigado. Ótima semana para a senhora. Obrigada, eu que agradeço. Ótima semana para todos nós. Um abraço. Fiquem todo mundo com Deus. Até segunda. Então, todos nós. Amém. Isso aí. Doutora Fernanda, mais uma vez, dando uma aula aqui no nosso programa.